Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, sempre às 10 horas da noite. E depois é lógico que é repostado, no Facebook, no YouTube. E nós estamos aqui fazendo o nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós estamos na parte 26, do nosso estudo. Nossa 26ª noite que nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse. E no estudo passado, na 25ª parte, nós começamos ali a falar sobre o Apocalipse capítulo 13, que fala a respeito da besta que emerge do mar. E ali nós começamos a falar a respeito de um ser que a Bíblia chama de o Anticristo, o homem da iniquidade, o pequeno chifre em Daniel, o príncipe que há de vir também em Daniel. Ele tem vários nomes, um ser, um líder político, alguém que saiu do meio do povo de Deus, um líder político, e a Bíblia dá para ele todos esses nomes, entre outros também. E eu acredito que já hoje a gente vai terminar falando terminar falando a respeito dele. Se você não assistiu a parte passada, você assista. E hoje nós ficamos de dar continuidade, aqui em 2 Tessalonicenses. Uma boa noite a todos, Dona Naildes, Dona Maria, Sr. José que está aí conosco e todos os que vão chegar também em nome de Jesus, tá? Gente, se você está com a sua Bíblia aí na sua mão, abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, No estudo passado nós falamos do versículo 1 até o versículo 6. Aliás, nós falamos também, até o versículo 7, ali em 2 Tessalonicenses. E em 2 Tessalonicenses 2, verso 7, tem um subtítulo que diz assim, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota, O homem da iniquidade, o anticristo, com vários nomes que nós vimos no estudo passado. O verso 7 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós vimos também esse versículo no estudo passado. Nós vimos no estudo passado lá na primeira carta de João, que já desde a época dos apóstolos haviam vários anticristos, Anticristo é anti-Jesus e também aquele que se coloca no lugar de Cristo. Aquele que se faz o próprio Cristo, aquele que se acha e se coloca como sendo um próprio Deus, Então, anticristo tem esses dois significados, ser anti-Jesus e se colocar no lugar de Jesus Cristo, E como nós falamos também, agora aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Para o anticristo aparecer, o derradeiro anticristo aparecer, tem que ser afastado aquilo que o detém. Nós falamos sobre isso também no estudo passado, Uns falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a igreja, outros falam que é o governo humano que tem que cair, E eu entendo, eu compreendo que a igreja tem que ser removida dessa terra aqui, no princípio das dores. Aí sim, o anticristo ele vai se manifestar no final dessa terceira grande guerra mundial que já está acontecendo, na verdade, Daqui a pouco ela vai se espalhar no mundo todo. Nós falamos a esse respeito, quando nós estudamos aqui a respeito do princípio das dores, e ali falamos sobre o arrebatamento da igreja, e nós temos essa compreensão, Então, Paulo, ele diz isso aqui à igreja inspirada por Deus, Agora vamos aqui para a matéria nova, versículo 8, Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, Então o iníquo vai se manifestar, que é o anticristo, esse líder político. Ele vai se manifestar e o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, da boca de Cristo, na manifestação da vinda dele. Lá no capítulo 19, capítulo 20 do livro de Apocalipse, no final dos 7 anos da grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo retornará e lançará um anticristo no inferno. Lá ele ficará preso junto com Satanás durante 1000 anos e junto também com o falso profeta, que nós vamos ver também no próximo estudo, tá? Tudo isso está no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20. Como eu sempre disse, vai lendo o livro do Apocalipse, tá? Que depois fica mais fácil para você ter uma compreensão quando a gente chegar lá. Hoje nós estamos no capítulo 13 de Apocalipse, Mas nós vamos chegar lá. Então Paulo diz que Cristo vai matá-lo, como isso vai acontecer, que você vai ler lá depois, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. No estudo passado nós lemos que o dragão vai dar o poder dele para o anticristo. Nós lemos lá no capítulo 13, né, de Apocalipse. Daqui a pouquinho, ainda hoje a gente vai retornar para lá. Então o dragão, que é o diabo, vai dar o poder dele para esse ser, para esse homem, né, que, como nós vimos ali, vai vir um espírito, um demônio do abismo, né, que ele vai emergir do mar, como nós explicamos no estudo passado. Vai habitar num corpo de um homem, ele vai operar grandes sinais e prodígios, porque o diabo vai dar o poder dele para ele. É lógico que são sinais e prodígios da mentira, né? Versículo 9 novamente, ó. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Igreja, olha isso. A mentira, ela tem poder, ela opera sinais e ela opera prodígios. A mentira opera tudo isso. Você tem que entender que o poder verdadeiro, ele está com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com a verdade. Mas a Bíblia diz que o anticristo, e mesmo assim hoje o espírito dele, como nós vimos, né, ele opera hoje. Como diz aqui só o finalzinho, ó, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais e prodígios da mentira. A mentira, ela opera com poder, com prodígios e com sinais. Por isso, um dos dons do Espírito Santo chama-se discernimento de espírito. Né? Que depois do estudo do livro de Apocalipse, se Deus quiser, a gente vai fazer um estudo sobre o Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo é o dom de discernimento de espíritos. Saber discernir os espíritos. Quando é o Espírito de Deus, quando é o homem que está falando, se manifestando, ou quando é o espírito maligno que está falando e se manifestando. Então, o dom de discernimento de espírito é para que a pessoa não seja enganada pelo poder, pelo prodígio e pelos sinais da mentira, né? Isso aqui a gente vai abordar isso aqui a fundo quando a gente fizer estudo sobre o Espírito Santo, mas a gente tem que ficar muito atento com isso. Todo cristão precisa ter discernimento de espírito para não acreditar em qualquer prodígio, em qualquer sinal ou em qualquer poder. Mas o anticristo, ele vai se manifestar operando esse poder. Operando todo esse poder da mentira, prodígios e sinais. E é assim também que ele vai atrair bilhões e bilhões de pessoas para junto dele. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo, ele vai ter poder sobre todas aquelas pessoas, assim como o espírito dele tem poder hoje, tá? Sobre todas aquelas pessoas que não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Igreja, quando uma pessoa ela está na igreja hoje, ou desde o passado, enquanto tiver igreja aqui nessa terra, quando uma pessoa está na igreja, ela não acolhe o amor da verdade. O amor da verdade para ser salvo, o amor da verdade é amar a palavra de Deus. Quem ama se aproxima, se alimenta, se preenche da palavra de Deus. Há muitas pessoas que não acolhem o amor da verdade. Só querem o interesse, só querem os prodígios e os sinais que a verdade produz. A palavra de Deus é que produz o verdadeiro prodígio e os verdadeiros sinais. E há muitas pessoas que só querem isso. Você lê na Bíblia, acho que domingo agora eu preguei um pouco lá na igreja a respeito da mulher hemorrágica, né? Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava andando e tinha uma numerosa multidão. E a Bíblia diz que veio por detrás dele uma mulher hemorrágica, havia 12 anos que ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, está lá em Lucas, né? Você encontra nos 3 evangelhos, mas eu li lá em Lucas no capítulo 8, né? Acho que a partir do versículo 43, se eu não me engano. E a Bíblia diz que uma mulher veio por detrás de Jesus, tocou na orla da veste dele, saiu o poder dele e curou aquela mulher. Aí Jesus Cristo parou e disse assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram bem assim para Jesus, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E o Senhor diz, alguém me tocou? Ou seja, os discípulos falaram, Senhor, está todo mundo te apertando e te oprimindo. Quer dizer, está todo mundo te tocando. Aí Jesus falou, não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Então isso não é de hoje. As multidões, elas apertam e oprimem Jesus, mas não sai nada para ninguém. Só sai poder para quem toca nele. Apertar e oprimir Jesus é ler a palavra também somente numa necessidade, somente num desespero. Apertar e oprimir Jesus é achar que ele deve alguma coisa, que ele é obrigado a fazer alguma coisa.
né? Examinar a palavra de Deus com arrogância, com dúvida, sempre querendo arrancar alguma coisa dele. Mas nunca, diferente daquela mulher hemorrágica, que ela tocou em Cristo. Que ela sabia que ela era pela hemorragia, ela era uma mulher imunda, ela não podia tocar em Cristo, porque Cristo era um sacerdote, entre outras coisas, era um mestre. E ela não, na lei da época, Jesus tinha poder para mandar matar aquela mulher. Ela era uma mulher suja, imunda, ela tinha tudo contra ela. E ainda assim, com todo temor, e sabendo que ela era indigna, ela tocou nele. E com esse coração foi que saiu o poder de Cristo, curou e salvou aquela mulher. Tanto que Jesus falou para ela no final: a tua fé te salvou. Mais do que curar o corpo dela da hemorragia, a fé dela salvou. Então, é a mesma forma hoje que aconteceu com Cristo, acontece isso até hoje. As multidões apertam e oprimem a Cristo. Elas não acolhem o amor da verdade para serem salvas. Jesus não falou: a tua fé te curou para aquela mulher, falou: a tua fé te salvou. Ela, muito mais do que ser curada da hemorragia, ela foi salva porque ela acolheu o amor da verdade. Enquanto aquela multidão apertava e oprimia Jesus, aquela mulher olhava para ele com amor e com fraqueza. 12 anos com hemorragia, fisicamente ela estava fraca, ela não tinha ninguém com ela, né? Porque segundo a lei da época ela não podia viver em família, não podia viver com o contato dos familiares. Ela estava na miséria, porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela tinha com os médicos e ninguém pôde curar ela. Então ela estava devastada de tudo. E quando ela viu o Senhor Jesus ali, ela focou nele com amor, que é a coisa que aquela multidão não tinha. Aquela multidão só queria benefício, só queria arrancar coisa dele, né? Só queria bênção, só queria sinais. Aí só que aquela mulher focou nele com amor, então que ela não foi só curada, ela foi salva. Jesus falou: tua fé te salvou. E o anticristo, o espírito do anticristo, como nós vimos no estudo passado, ele já opera no mundo. Ele já opera nas pessoas hoje, leva as pessoas a um egoísmo, a uma avareza, né, a querer arrancar de Cristo somente aquilo que ele pode fazer, a cura, a bênção, em todas as áreas da vida, né? Me lembro também daquela passagem lá, que o Senhor Jesus, ele estava em um certo lugar, e chegou um homem para ele e falou assim: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. O homem chegou bem assim para Jesus, está na sua Bíblia isso. O homem chegou: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Aí Jesus olhou para aquele homem e falou: homem, quem foi que me constituiu juiz ou partidor no meio de vocês? Quer dizer, eu não tô aqui para isso não tô aqui para mandar seu irmão repartir herança com você não. Aí o que tá nesse trecho, o que tá nesse texto que você pode ler na sua Bíblia? Aí Jesus falou, logo em seguida Jesus falou uma parábola sobre toda e qualquer avareza. Aí Jesus falou: tende cuidado de toda e qualquer avareza. Olha isso. Aquele homem estava na presença de Jesus e a única coisa que ele pensou era que Jesus mandasse o irmão dele repartir a herança com ele. Olha isso, aquele homem estava diante de Jesus e pedia para Jesus um favor. Isso é muito profundo. E Jesus comparou aquele homem, diz que aquele homem era um avarento. Que ele estava na presença de Deus, ele só pensava no dinheiro que o irmão dele não queria repartir com ele. Aí na sequência Jesus falou a parábola, né, sobre ter cuidado com a avareza. Porque a vida do homem não constitui no bem que ele tem. E infelizmente esse espírito do anticristo tem influenciado milhões e milhões de cristãos, de pessoas dentro da igreja no mundo inteiro. Que quando tem uma oportunidade de estar na igreja, de fazer uma oração, só sabe pedir, só sabe pedir. Só sabe oprimir e apertar para viciar alguma coisa. Tanto que aquela mulher tocou com amor e ela foi salva. E o anticristo, o espírito dele tem influência na mente hoje de todas as pessoas que olham para Cristo somente com um repartidor, ou com um médico, como alguém que pode fazer alguma coisa por elas, né? E acabam não amando de verdade. Ou manifestam um amor depois que recebe alguma coisa. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil falar que ama Jesus porque foi curado. Aí fica fácil falar que ama Jesus porque recebeu uma bênção, porque Jesus libertou algum parente seu. Aí fica fácil. Só que aí o amor dessa pessoa vai ser condicionado a alguma coisa que ela recebe. Primeiro deserto que ela passar, meu irmão, que ela perder, que ela ficar doente de novo, que morreu um familiar, ela se afasta. Primeiro deserto se afasta. Por quê? Porque o amor que ela desenvolveu está baseado em alguma coisa que ela recebeu. Então isso é um perigo muito grande. O verdadeiro amor, como está escrito na palavra, é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ah, eu passei a amar Jesus porque ele me curou. Isso não é amor verdadeiro, não, irmão. Ah, eu passei a amar porque ele me libertou, porque ele não sei o quê. Não, o verdadeiro amor é derramado pelo Espírito Santo. Se o seu amor por Cristo começou porque ele te fez alguma coisa, você tem que buscar
o novo nascimento. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque se você ficar condicionando a sua vida aí somente por gratidão, mesma coisa, eu quero ser obreiro. Quero ser obreiro por quê? Porque ele me curou. Quero ser pastor por quê? Porque ele libertou. Grande coisa, meu irmão. Isso daí não credencia você a servir a Deus, a fazer a obra de Deus. Ninguém consegue servir a Deus somente por gratidão, porque recebeu alguma coisa. Tem que ser vocação, tem que ser por amor. A pessoa tem que ter nascido de novo. Então isso aqui é muito sério, gente. Isso é muito sério. O amor verdadeiro não pode ser condicionado a alguma coisa que você recebeu, porque perdeu aquilo ali, o amor vai embora. Ficou doente de novo, o amor vai embora. Passou por um deserto, um período de longo tempo que Deus não responde nenhuma oração sua, como todo cristão passa, o amor vai tudo embora, tá? Então não condicione o seu amor por alguma coisa que você recebeu de Jesus Cristo, tá? Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. Não receberam o amor verdadeiro do Espírito Santo, do Evangelho. Não acolheram, não amaram também a verdade. Não amaram Cristo é a verdade é a palavra. Não amaram a palavra, são indiferentes com a Bíblia. São indiferentes com a palavra, né? Continuando, ó, verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Gente, isso aqui é muito forte. Um dos nomes do anticristo é operação do erro. O espírito do anticristo também é conhecido como espírito de operação do erro. Agora, quem é que manda? Quem é que manda o anticristo? Quem é que manda a operação do erro? É o próprio Deus. Quando eu vou entrar fundo nisso com você deveria pesquisar na sua Bíblia. Eu já falei para vocês que várias vezes, né? Para você comprar uma chave bíblica, compra a chave bíblica e vai lá na chave bíblica lá e procura a palavra. Eu tenho uma chave bíblica aqui do meu lado aqui, ó, deixa eu ver se eu acho fácil. Procura na chave bíblica lá depois a palavra juízo. Aí você vai estudar na Bíblia tudo que a Bíblia fala sobre juízo, né? Aí você vai ver que por várias vezes na história Deus usou povos e nações para poder trazer juízo sobre Israel. Deus é quem traz juízo sobre o povo dele. Deus usou a Babilônia, Deus usou a Síria para trazer juízo, Deus usou Roma para trazer juízo. Por várias e várias vezes na Bíblia nós encontramos essa palavra. Se você pegar uma chave bíblica, você for estudar, Deus ele vai enviar a operação do erro para quê? Para trazer juízo sobre o povo dele, né? Sobre aqueles que não quiseram o amor da verdade, ó. Aqui tem uma chave bíblica aqui, ó, pra vocês ficar fácil para você ver. Aqui onde está o meu dedo aqui, ó, tem a palavra juízo. Não sei se fica fácil para você ver ou como está aparecendo aí, tá? Aqui tem a palavra juízo e aqui tem vários versículos aqui que falam tudo sobre juízo, vai até aqui do outro lado. Chave bíblica. Você pode comprar uma aí e estudar sobre juízo. Deus envia juízo quando o homem endurece o coração, quando o homem o abandona, quando o homem não acolhe o amor da verdade. E a Bíblia fala que é por esse motivo, porque as pessoas não acolheram o amor da verdade, Deus lhes manda a operação do erro. Isso aqui é a operação do erro. Lembra que eu falei? Lembra que eu li com você aqui? Que com todo poder, prodígio e sinais da mentira. E isso acontece hoje, tá? O anticristo ele vai aparecer para trazer nesse mundo uma falsa paz. Durante os primeiros 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, depois, nos 3 anos e meio finais, ele vai mostrar a verdadeira face dele. Mas ele vai operar prodígios e sinais com o poder da mentira. Ele vai fazer isso, só que o espírito dele já faz isso até hoje. Ó, vamos ler de novo aqui, verso 11, ó. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, irmãos. Muitas vezes a pessoa ela está em pecado, ela está no erro e as coisas dão certo para ela. Muitas vezes. Muitos pregadores, muita gente que faz a obra de Deus, vive em pecado e expulsa demônio. E ora e pessoas são curadas. E ora e tem resultado das suas orações.
Aí a pessoa pensa consigo, nossa, eu tô errado na vida, eu tô em pecado, mas o demônio tá saindo, a pessoa tá dando testemunho da minha oração. Ah, então eu vou continuar dessa forma mesmo. Esse aqui é um ponto extremo, aonde o Espírito Santo não fala mais com aquela pessoa. Não corrige mais ela, porque ela não se deixa mais ser corrigida, aliás. Deus deixou de tratar com aquela pessoa. Agora, Deus manda para ela a operação do erro. Ou seja, durante um breve tempo, as coisas vão dar tudo certo para aquela pessoa. Para quê? Para que ela dê mais crédito ainda à mentira. O anticristo vai vir para fazer isso, mas o espírito dele já está no mundo e opera isso até hoje, desde já. Desde que a igreja começou lá 2000 e tantos anos atrás. Ou seja, muitos estão no erro, em pecado, e por um breve tempo as coisas vão dar certo. Para quê? Para que a pessoa dê mais crédito ainda à mentira dela. Quer saber de uma coisa? Eu estou em pecado, está dando certo, agora que eu vou continuar mesmo, então eu não vou largar, porque está dando certo e a pessoa vai se afundando cada vez mais, vai se afundando cada vez mais. Tanto que vai chegar um dia que ela vai estar diante de Deus. Você lembra que Jesus falou isso? Falou, Senhor, nós curamos os enfermos, né? Expulsamos demônios, pregamos uma palavra no teu nome. O que Jesus vai falar para elas? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Olha isso, nunca vos conheci. Mas o que elas fizeram? Está na Bíblia, isso que elas fizeram? Curar enfermo, expulsaram o demônio e pregar a palavra de Deus. Olha isso, elas fizeram tudo isso. Só que Jesus nunca conheceu elas. As pessoas desprezam essa palavra aqui, ó. Existe um espírito do erro, um espírito enganador, que quando a pessoa não quer se consertar, não quer se arrepender, o Espírito Santo não contende com o homem a vida inteira, tá? Não fica você pensando que você pode fazer o que você quiser e que ele vai estar sempre de braço aberto para você, porque isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer do Espírito Santo o nosso inimigo. Quando a pessoa é sempre faltosa, vive errando, pecando. Aí Deus deixa de tratar com aquela pessoa e Deus manda para aquela pessoa a operação do erro. Ela vai orar, o demônio vai manifestar. Ela vai orar e vão dar testemunho que ela orou e o fulano foi curado e alguma coisa aconteceu. Ela vai pregar a palavra e ela vai ver um resultado da pregação dela. Mas tudo isso é porque Deus já quer condenar aquela pessoa. Porque Deus já mandou para ela a operação do erro. Para quê? Para que ela dê mais crédito ainda à mentira que ela está vivendo. Não fica você pensando que Deus é um bobo, que Deus é um mendigo espiritual, que vai fazer de tudo por você, que vai aguentar tudo de mim ou de você, que ele sempre vai estar lá. Isso é uma grande mentira. Você tem que entender que Deus é juízo, Deus é justiça, Deus é amor, tá? Deus, ele é tudo isso. Deus, ele nunca vai poder negar a justiça dele, por mais que ele ame você, por mais que ele ame uma pessoa. Então isso aqui é muito sério, gente. Todo isso aqui fala a respeito do anticristo, mas o espírito dele já está no mundo operando. Então todas aquelas pessoas que não acolhem o amor da verdade para ser salva, não acolhem, elas ficam enganando dentro da igreja. Deus manda para elas a operação do erro. Durante um breve período de tempo, tudo vai dar certo para ela, tudo vai dar certo. Para quê? Para que ela se afunde ainda mais na mentira dela. Porque para o Espírito Santo, como uma pessoa, tudo tem limite. Chega uma hora que tem limite. Que aquela pessoa ela vai receber sobre ela o juízo de Deus e a ira de Deus, tá? Então isso aqui é um assunto muito sério, gente. Isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito profundo. Vamos ler de novo, verso 11. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha isso. Deus vai mandar para esse povo no final, nos 7 anos da grande tribulação, Deus vai mandar o espírito da operação do erro, que é um dos nomes do anticristo. Mas o espírito dele já está na terra hoje. Por que Deus envia? A fim de julgar aquela pessoa. Você tem que entender uma coisa, mas lá quando a gente chegar, acho que é Apocalipse capítulo 20, ou capítulo 19, ele que fala sobre o juízo, no capítulo 20, que fala sobre o juízo do trono branco, eu vou falar a respeito de juízo, de julgamento. Você tem que entender, gente, que Deus, ele não quer julgar ninguém. Ele não quer. Você tem que entender que quando a gente fala para alguém, ó, Jesus quer te salvar, Jesus, ele não veio para salvar ninguém do inferno. Você tem que entender isso. Ele não veio para salvar ninguém do inferno. Ele veio para salvar de sermos julgados por Deus. A salvação não é ser salvo do inferno. É para sermos salvos de sermos julgados por Deus.
A salvação é essa, para que você não seja julgado, para que você seja justificado. O inferno é só uma consequência de quem já está perdido. De quem já está perdido. A alma que morre hoje sem salvação, ela já vai para o inferno, ela já vai para a prisão. Esperando o quê? Esperando o dia do juízo. Onde ela vai sair do inferno, ela vai ser julgada, que a gente vai ver isso lá em Apocalipse, né, capítulo 20, né, capítulo 19. A gente vai ver isso lá, o juízo do trono branco. Aí depois do juízo dessa pessoa, ela não vai voltar para o inferno. Ela vai ser lançada para um lugar pior do que o inferno, que vai ser o lago de fogo. E isso tudo está na sua Bíblia. Então quando a gente fala, Jesus quer te salvar, ele quer te salvar do inferno. Não, Jesus quer te salvar de ser julgado por Deus, porque o juízo de Deus não tem misericórdia. A gente tem que ser justificado pelo sangue de Cristo. Agora, todas as pessoas que não acolhem o amor da verdade, Deus quer julgar aquelas pessoas porque elas estão condenadas. Aí Deus envia para aquelas pessoas a operação do erro, porque elas desprezaram o amor da verdade, para que elas deem mais crédito ainda à mentira, para que elas se entreguem ainda mais ao pecado, ainda mais ao erro que elas estão cometendo. Então você tem que estudar sobre juízo, você tem que estudar sobre justiça, você tem que estudar sobre pecado. Leia a carta aos Romanos, tá? Leia Romanos, que fala... Se você falar assim, eu nunca li nada na Bíblia sobre pecado, leia a carta aos Romanos. Leia, porque você vai entender sobre isso, a respeito de justificação. Agora que nós somos salvos, agora eu vou viver em pecado porque toda hora o sangue vai me lavar. De modo nenhum, mas de jeito nenhum. Então isso tudo é muito sério, gente. Deus não quer julgar ninguém, porque só é julgado quem já está perdido, tá? O julgamento de Deus não é para determinar se alguém vai para o céu ou para o inferno, não, gente. Só é julgado por Deus quem já está perdido eternamente, quem já desprezou o amor da verdade. Vamos ler de novo aqui o verso 12, ó. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que é injustiça? Injustiça é tudo que é contra a prática da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, é buscar a justiça das obras e da fé de Cristo, da fé dele naquela cruz, das obras dele, crer que a salvação vem por aquilo que ele fez. E viver uma vida de justificação é uma vida de obediência pela fé. Ser transformado pela fé, seguir a Deus com um coração aquebrantado, como aquela mulher hemorrágica seguiu. Aquela mulher hemorrágica seguiu Jesus. Jesus estava lá na frente, aquela mulher estava lá atrás. Entre os dois tinha uma multidão. Aquela mulher seguiu, até se aproximou com toda a luta, tocou nele e recebeu o poder. E Jesus falou, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi salva. Porque aquela mulher seguiu a justiça de Deus. Ela viu Jesus como a justiça. E ela seguiu ele em amor. Ela foi, tocou nele com amor e saiu o poder e salvou aquela mulher. Não somente curou da hemorragia, mas salvou aquela mulher. Então você tem que, a gente, quem quiser ser salvo, tem que focar em Jesus, irmão, tem que seguir ele nas escrituras, na palavra, com amor, com perseverança. Um exemplo daquela mulher hemorrágica é um exemplo da igreja de Cristo, da caminhada da igreja na terra, com perseverança, às vezes com fraqueza, né, com uma multidão ali que apertava, jogava ela para trás, apanhava, o caminho não ficou aberto para ela não, ela teve que se empenhar até tocar nele ali. E Jesus parou e só deu atenção para aquela mulher. A multidão apertava e oprimia ele e não saía nada dele para ninguém. Ninguém. Só saiu para aquela mulher. Que aquela mulher tocou nele. Tá? Então isso é muito sério, gente. Isso aqui é muito importante. Ó. Volta comigo lá para Apocalipse capítulo 13. Volta lá comigo para Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Tá? Isso aqui é muito profundo, gente. Apocalipse capítulo 13, né? Aí, sobre a besta que emerge do mar, né? No estudo passado, nós vemos o primeiro versículo apenas. Aí a gente foi para tudo que nós andamos no estudo passado e até agora que nós finalizamos ali em Tessalonicenses, né? Falando a respeito do anticristo. E lá no capítulo 17 vai voltar a falar dele também, né? E entre outras coisas que nós vamos ver também, ó. Vamos ler de novo verso 1. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né? Essa besta que emerge do mar, o mar nós já vimos que é o abismo, que é um poço do inferno, uma prisão, onde o dragão, que é o diabo, vai invocar um demônio que está preso lá, que vai possuir o corpo de um homem nessa terra e vai viver incorporado todo esse tempo, né? Essas cabeças, esses chifres, representam os reinos, o poder que ele vai ter nesses últimos dias. Lembrando
que eu não vou ficar fazendo um estudo detalhado com você. Estudo detalhado do Apocalipse tem mais de 500 tópicos para estudar, tá? Eu não vou fazer com você estudo detalhado, falar com você profundamente sobre os reinos, sobre o que representa, o que foram esses diademas, esses nomes, né? O nome de blasfêmia. Isso aqui ele vai ser o maior blasfemador de todos contra Deus, né? Revoltado contra Deus sobre tudo. Agora, vamos lá para o versículo 2. Ó, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e com boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha isso. Deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Autoridade do diabo sobre todos os povos e nações desse planeta. Sobre todos os povos e nações, o diabo vai dar para a besta. Essa besta que é semelhante aqui, essa besta é a pessoa do anticristo, né? Vamos entender só uma coisa aqui, versículo 2, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo. Eu até deixei escrito aqui, leopardo, ó, quando o João olhou para essa besta que ele viu, ele falou, essa besta é semelhante a leopardo. Leopardo fala a respeito da Grécia, né? A Bíblia, lá no livro de Daniel, para você entender melhor também a respeito do anticristo, é bom você examinar Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, tá? Capítulo 9, 10 e 11 também, mas Daniel, capítulo 7 capítulo 8 ali, descreve muito a respeito do anticristo. O livro de Daniel, como eu falei antes, é um livro do Apocalipse também, tá? Um livro de grande revelação sobre as últimas coisas. Você já deve ter ouvido falar sobre o Alexandre o Grande, né? Que ele liderou o Império da Grécia, né? O livro de Daniel profetiza a respeito dele, né? O livro de Daniel, ó, eu vou fazer um paralelo com você aqui rapidinho, ó. Quando, no versículo 2, ele fala assim, a besta que vi era semelhante a leopardo. Se você puder, abre comigo rapidinho lá, Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6. Diz assim, ó, rapidinho. Daniel 7, 6. Diz assim, ó. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, né, o outro animal, que o título é, né, os 4 animais da visão que Daniel teve. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse leopardo aqui é o Império Grego, é o Império da Grécia. Que quando o apóstolo João olhou para aquela besta e viu que ela era semelhante a um leopardo, isso aqui é uma representação do Império dos Gregos no auge deles na época de Alexandre o Grande, né? Ser semelhante a leopardo representa toda a versatilidade, a agilidade da Grécia, dos gregos, principalmente na época de Alexandre o Grande, de fazer guerra no tempo deles, né? E que o anticristo vai ter esse poder também. Então, quando nós lemos e nós estudamos, você tem que levar em consideração que para quem foi revelado primeiramente o livro de Apocalipse para o apóstolo João, ele viveu há 2000 anos atrás. E eles estavam familiarizados com todas as escrituras do Antigo Testamento. Eles conheciam tudo. Então, quando eles falavam isso, com semelhante ao leopardo, era porque ao povo dele da época, eles também tinham plena compreensão do livro de Daniel que nós conhecemos hoje, tá? Então, isso representa o Império Grego, né? Aí depois ainda no versículo 2, ó. Vi a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso, né? Pés como de urso, tá em Daniel 7,5. Ó, Daniel 7,5 diz assim, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Esse urso é representado pelo Império Medo-Persa, pelos persas. Esse daqui representam os 3 governos, os 3 domínios, entre outros, que sempre fizeram guerra contra o povo de Deus.
Então esse semelhante ao urso representa o povo da Medo-Persa, né? Os persas, né? Se você, é que não é o meu propósito com você nesse estudo examinar o livro de Daniel, não é. Pode ser que mais para frente a gente vai examinar o livro de Daniel, capítulo 2 todo, que fala sobre os últimos dias, fala muito sobre o anticristo. Capítulo 7 fala sobre o anticristo, capítulo 8 fala sobre o anticristo. Capítulo 11 tem referência sobre ele, capítulo 10 também tem referência sobre ele, assim como o capítulo 9 de Daniel. Mas o 7 e o 8 fala toda a representação sobre o anticristo, tá? E ainda, né, no versículo 2 de Apocalipse, com os pés como de urso e com boca como de leão. Essa boca como de leão representa o império da Babilônia, né? Daniel 7,4, ó. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi-lhe dado uma mente de homem, ó. Esse império aqui representado como leão é o império dos babilônicos, da Babilônia. Como eu escrevi aqui, né? O Império Babilônico, que representava o quê? A ferocidade da Babilônia em fazer guerra, em devorar todas as suas presas, que eram os impérios da época. Se você comprar uma boa Bíblia de estudo, e você abrir a sua Bíblia de estudo lá no livro de Daniel, e você pegar cada versículo de Daniel ali, vai dar um entendimento para você do que representava esses impérios aqui. Um exemplo para você, ó. Essa Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, que eu vou te mostrar aqui de longe de novo, ó, isso aqui é uma Bíblia de estudo. Isso aqui é uma Bíblia de estudo. Os versículos estão aqui na parte de cima. Você tá vendo essa linha aqui, onde está o meu dedo aqui, ó? Daqui para cima é onde estão os versículos da Bíblia. E da linha para baixo é onde está a explicação e o entendimento do versículo aqui, ó. Da linha para cima são os versículos normais e da linha para baixo são as explicações aqui dos versículos, o entendimento do que aconteceu na época que estava sendo escrito aquilo ali na Bíblia. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que está separado daquela forma. Da linha para cima é os versículos normais, como tem na Bíblia normal aqui, e da linha para baixo dá toda a explicação, o que era aquela figura do urso, o que era a figura do leopardo, o que era a figura do leão. Aí lá vai mostrar para você que a figura do urso era o império, como eu disse aqui, né? Era o império Medo-Persa, que eles fizeram guerra de tal idade até tal ano, que eles foram de tal forma, que o rei era esse, que o rei era aquele, que o auge foi no ano tal, que depois eles perderam a força no ano tal. Aí você vai ver que tudo ali em Daniel ali eram profecias, como o império da Grécia, que se levantou depois, foi o império do Alexandre o Grande, né? E quando o império do Alexandre o Grande, que ele é representado no livro de Daniel, fala que ele seria muito forte, mas que ele cairia e no lugar dele surgiriam outros 4 reinos, que foi o que aconteceu com Alexandre o Grande, que quando ele foi morto, né, ou quando ele morreu, os seus 4 generais dividiram todo o reinado dele, todas as conquistas dele. Então quando você compra uma boa Bíblia de estudo, vai explicando tudo isso para você, né? É que, como eu falei desde o início, o meu intuito não é entrar fundo nisso com você, senão o nosso estudo aqui demoraria aqui 1 ano, né? Demoraria 1 ano aqui só para a gente ver a respeito de 500 tópicos, né? Mas é muito importante você comprar uma boa Bíblia de estudo, você examinar toda a palavra de Deus, tá? Agora vamos lá. Ainda no verso 2, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O anticristo, ele vai emergir do mar, do poço do abismo, do inferno. Um demônio que o próprio dragão, que aqui representa o diabo, vai chamar e vai dar para ele grande poder e autoridade. Isso aqui, esse poder e autoridade, o seu trono para governar, significa que a maior parte dos exércitos da terra vai estar debaixo do domínio do anticristo. A maior parte, né, praticamente mais de 90% dos exércitos da terra vai estar debaixo do domínio dele. Quando fala dragão, representa o poder do diabo sobre as nações no mundo todo. Infelizmente, a maior parte de todos os países do mundo, quem rege a mente dos governantes é o próprio Satanás, são os principados que regem a mentalidade da maioria dos governantes do mundo, da maioria. Quando entra lá um político que quer servir a Deus ou que serve a Deus,
meu Deus do céu, uma guerra, porque todos os outros se levantam contra ele. Todos. Os principados, eles governam as nações, eles governam. Eles colocam homens lá que servem a Satanás, que são influenciados pelo diabo. Você vê isso claramente na nossa nação. Quem tem um pouco de entendimento espiritual e conhece, tem revelação da palavra, entende isso claramente na nossa nação. A luta que é quando alguém que quer fazer as coisas certas, aos olhos de Deus, se coloca lá, e a guerra que é de mentira, de engano, para poder ludibriar e cegar o entendimento dos brasileiros, né? Para que o mal sempre esteja no poder. E isso daí, infelizmente, é no mundo todo, né? Por isso que há uma guerra entre a igreja tem que lutar contra principado, potestade e dominador. Mais pra frente a gente vai fazer um estudo de batalha espiritual, a gente vai falar a esse respeito. Vamos finalizar aqui por hoje, ó. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha isso. Aqui há pelo menos duas interpretações. Um reino, um país que foi poderoso no passado e que vai ser restaurado nos últimos dias. Tanto que eu não vou estudar a fundo com você o livro de Daniel, mas a Bíblia ela explica que o anticristo ele vai vir de Roma, ele vai ter uma ascendência romana. E uns entendem que isso daqui é a restauração do Império de Roma, como foi tão poderoso no passado. E o outro entendimento que tem a esse respeito, que o anticristo, em algum momento, ele vai ser ferido de morte. Ou ele vai encenar a morte dele, ele vai tomar um tiro publicamente, ele vai morrer publicamente, ou ele vai encenar a morte dele publicamente. Aí ele vai encenar, só que ali ele vai ressuscitar. Ressuscitar ou, né, colocando melhor, dizendo, uma falsa ressurreição. E a Bíblia diz, vamos ler de novo aqui, tem essas duas interpretações, tá? Um reino que vai ser restaurado, que foi poderoso no passado e vai ser novamente. E ele vai encenar a morte dele, e ele vai encenar uma falsa ressurreição, para que as pessoas dêem mais crédito ainda para ele, como a Bíblia declara aqui, né? Vamos ler de novo o verso 3, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha isso. Mais provável mesmo disso acontecer, ele encenar a morte dele publicamente, e ali a ferida mortal dele sendo curada, lembrando que, como eu li em Tessalonicenses, e aqui que o dragão vai dar o poder para ele, e ele vai manifestar o quê? Com poder, prodígios e sinais da mentira, ele vai operar isso. Então é bem provável sim que ele morra publicamente, o mundo inteiro vai ver, e ali, entre aspas, né, um falso milagre, ele vai ressuscitar, ele vai reaparecer de novo ali, né? Continuando aqui, versículo 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Igreja, o anticristo, ele vai glorificar Satanás, ele vai apontar o diabo. As pessoas vão adorar o dragão aqui é o diabo, é Satanás. As pessoas vão adorar o diabo. Porque aqui nesse ponto aqui é a segunda parte da grande tribulação. Aqui ele vai se manifestar realmente como ele é. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai vir como cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo de Jesus. Ele vai pacificar essa terra aqui no final do princípio das dores, que é a Terceira Guerra Mundial. Ele vai pacificar esse mundo que vai estar uma bagunça. Ele vai trazer uma só moeda, uma só religião no mundo inteiro. Que a gente vai falar isso aí melhor mais pra frente, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. E o mundo inteiro vai se maravilhar, vai adorar o dragão, que é o diabo, porque ele deu autoridade à besta. Toda vez que a Bíblia fala besta aqui é o anticristo, né? Continuando o verso 4. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Imagina o poder que essa criatura vai ter aqui. Imagina o mundo inteiro praticamente, aliás, a não ser os salvos que vão estar ali crendo na pregação dos 144 mil e que vão ter crido também na pregação das duas testemunhas, né, como nós já estudamos aqui, só esses que não. Mas, irmãos, a terra inteira vai adorar eles. Vão começar a dizer quem é semelhante à besta. Vão adorar a besta e o dragão, vão adorar o diabo, vão adorar o anticristo. Quem pode pelejar contra ele, quer dizer, todos vão se render, as nações se renderão a ele, as pessoas se renderão a ele, né, e receberão a marca dele, que você vai ver que vai estar no versículo 11 em diante, que a gente vai ver isso no próximo estudo, tá? Verso 5.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Esses 42 meses aqui são os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Quando a Bíblia fala, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir, foi-lhe dada é Deus. Igreja, em todo momento, ele vai estar debaixo do controle de Deus, tá? Em todo momento. Em todo momento, quer dizer, tudo que ele falar, tudo que ele blasfemar, toda a autoridade que ele vai ter vai ser limitada pelo próprio Deus. Ele não vai ter poder ilimitado, não vai ter. Deus, ele vai se manifestar terrivelmente nos 3 anos e meio finais, como nós já lemos lá em Daniel, que na metade, né, da grande tribulação, tá lá em Daniel capítulo 7, acho que versículo 27 em diante, se eu não me engano, ali ele vai romper a aliança com os israelitas, ali ele vai querer se centrar como sendo o próprio Deus, ali ele vai abolir todo o sacrifício a Deus que vai ser retornado pelo Israel depois, né, na grande tribulação, ele vai tirar todo o culto a Deus, ali ele vai se manifestar terrivelmente como ele é de verdade. Mas nos primeiros 3 anos e meio ele vai ser um líder político que vai pacificar praticamente o mundo inteiro. Ele vai conseguir fazer acordos de paz, aonde não há paz, em lugar, né, onde não há paz entre israelitas e palestinos. Ele vai fazer paz em tudo ali. E ali vai se dar para construir o 3º templo. Aonde o lugar que é a disputa ali de todo aquele povo até hoje ali em Israel. Então ele vai conseguir tudo isso, o que ninguém nunca conseguiu. Tá? E a Bíblia nos ensina, nós já vimos a esse respeito. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Igreja, nesse ponto aqui, ele vai encenar a sua morte, ele vai encenar a sua ressurreição, o mundo inteiro vai se render a ele, vai adorar ele. E nesse ponto aqui, ele vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus, vai blasfemar Deus, o tabernáculo que se encontra, e a saber, o céu, né? Ele vai, os que habitam no céu, ele vai blasfemar tudo, o céu, tudo. Só que você, com certeza, você já deve ter visto isso. Você já viu isso. Você já viu, eu já vi isso acontecer já. Só que isso aqui vai acontecer terrivelmente na grande tribulação. Mas o espírito do anticristo já age hoje e você já viu isso. Você já viu pessoas que iam na igreja, serviam a Deus e depois começaram a blasfemar contra Deus. Você já viu pessoas blasfemar contra o tabernáculo, pessoas que eram da igreja, se desviaram, se afastaram, o espírito do anticristo dominou ela e encheu elas de blasfêmia. Ah, que Deus coisa nenhuma, que céu coisa nenhuma, ai, igreja coisa nenhuma, que nada coisa nenhuma. Com certeza você já viu isso já. Esse é santo nada, esse é não sei o que nada, apóstatas, pessoas que abandonaram a fé verdadeira e blasfemaram contra Deus, com certeza você já viu isso. Se você não viu, você vai ver. Só que isso aqui vai se manifestar no mundo inteiro, porque todo mundo vai adorar ele, todo mundo vai se voltar contra Deus e contra o tabernáculo de Deus, como nós já vimos aqui nos selos, né, e nas trombetas que nós lemos, né? Lembra que a Bíblia diz que mesmo caindo todo o flagelo que Deus vai mandar no céu, as pessoas não vão se arrepender das suas feitiçarias, não vão se arrepender. Elas vão continuar ainda na maldade delas, né? Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aí, lembra que nós lemos aqui sobre as 2 testemunhas mártires? Ele vai pelejar contra as 2 testemunhas que vão ficar profetizando 3 anos e meio lá em Israel. Vai matar os 2 e depois de 3 dias os 2 vão ressuscitar. Lembra disso? É o anticristo que vai matar os 2, tá? Como nós já lemos aqui em alguns estudos passados, tá? Sobre as 2 testemunhas mártires, né? Tá, lá, nós lemos lá no capítulo 11, a partir do versículo 3. Acho que deve estar uns 3 estudos para trás aqui, tá? Ele vai matar as 2 testemunhas, mas ele também vai pelejar contra os santos, ou seja, contra todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo na grande tribulação. E que os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai governar sobre tudo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha isso. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Igreja, todos aqueles que não forem salvos nesse tempo vão adorar a besta, vão adorar o anticristo. Livro da vida é o livro que a Bíblia fala a respeito dele, lá onde está o nome dos salvos.
Todo aquele que se arrepende da sua vida mundana, entrega a sua vida para Cristo e passa pelo batismo nas águas, que é a morte pelo batismo, é sepultar a velha criatura, e aquela pessoa confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a partir daquele momento, o nome daquela pessoa está escrito no livro da vida, ela é salva, ela aceitou Jesus. Aceitar Jesus é aceitar o governo da palavra sobre a mente e sobre toda a vida daquela pessoa. Só que todos vão adorar, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha isso, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aqui para. Diferente, né, lá do início do livro do Apocalipse até a última carta, né, até o capítulo 4, se eu não me engano, onde o Espírito Santo fala assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não fala diz às igrejas, porque nós já vimos isso, que ali no capítulo 4 de Apocalipse, no final do princípio das dores, vai ser a terceira guerra mundial que vai estourar nesse mundo, em algum ponto ali a igreja vai ser tirada dessa terra. E quando a igreja for tirada daqui, aí o anticristo ele vai se manifestar. Vai dar esse início ali, os 7 anos da 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio finais da grande tribulação. Tá? Então aqui a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça. Mas não é mais ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 cartas do Apocalipse, todas elas está escrito lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não é mais as igrejas. Esses santos aqui, esses salvos aqui, não é a igreja de Cristo. Serão aqueles que vão ficar aqui e que vão receber Jesus Cristo, vão serem salvos, mas todos eles serão mortos, todos eles, tá? Verso 10, para a gente terminar por hoje, verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse versículo 10 aqui é uma convocação, é um chamamento para todos aqueles que estiverem na grande tribulação ficarem firmes, porque eles sabem que eles vão morrer por causa da fé deles, tá? Não vai haver um salvo na grande tribulação que tenha uma morte pacífica como temos hoje. Não vai ter nenhum. Todos terão uma morte violenta, todos. Esse versículo 10 é um chamamento, porque essa palavra vai ser pregada para o povo na grande tribulação, vai ser pregada. As pessoas vão aceitar a Cristo na grande tribulação. E esse versículo 10 aqui, no meu entendimento, vai ser um que mais vai ser martelado no coração das pessoas. Né? Vamos ler de novo. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Todos vão não pagar a salvação com a própria vida. Às vezes a gente usa esse termo, mas não é bem isso, né? Porque quem pagou a salvação é Jesus. Mas todos vão morrer, todos eles. Todos eles serão levados para cativeiro, todos eles serão mortos, como a gente vai começar a ver a partir do estudo que vem, tá? Que a gente vai ver a partir do versículo 11, ó, a besta que emerge da terra, que vai falar sobre o falso profeta. E a partir do momento que a Bíblia vai falar do falso profeta aqui, vai ter a besta, o anticristo, e a ser outra besta, que é o falso profeta, um líder religioso, que vai ter nesse mundo junto com o anticristo. E nesse sistema aqui, vai ter a marca da besta, que a gente vai começar a falar a respeito do estudo que vem. Vai ter o sistema do anticristo, que quem não tiver a marca dele não vai poder comprar, vender, não vai poder fazer absolutamente nada. A gente vai começar a estudar isso a partir do estudo que vem, tá, gente? Então, nós ficamos por aqui por hoje. Se tem alguém aí que me assiste, que é bem entendido do livro de Apocalipse, talvez você fale, ele tá pulando um monte de coisa. Sim, muitas coisas aqui, como eu já disse desde o começo, eu não vou fazer um estudo detalhado a fundo, né? Senão vai muito mais longe. Mas ficamos por aqui hoje, tá? Guarde essa palavra. Foram 2 estudos aqui falando sobre ele, o anticristo. E no capítulo 17 a gente vai voltar a falar mais sobre ele e nos outros também que virão aqui pela frente, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração, tenha uma vida de oração, santifique a tua vida pela palavra, junto sempre do Espírito Santo, porque Ele quem revela é Ele quem nos ensina, tá? Guarde a sua fé em Cristo e espere por Jesus Cristo, se fortaleça nele, tá? E tome muito cuidado para que o espírito do anticristo não influencie você, não jogue você contra Deus.
Eu tenho que tomar cuidado para que ele não me jogue contra Deus. A gente vai ver muita gente indo contra Deus. Enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente vai ver muita gente perdendo a fé, muita gente se revoltando, muita gente ficando, por que Deus deixou, por que Deus permitiu, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Exatamente, está tudo escrito aqui. Mas a pessoa não acolheu o amor da verdade para ser salvo, tá? Fica com essa palavra no seu coração. Leia na tua Bíblia a mulher hemorrágica, Lucas 8, 43. Aquela mulher olhou para a luz, focou em Jesus com amor, tocou, indigna, suja, imunda, correndo o risco de ser morta, e instantaneamente saiu o poder e salvou aquela mulher. Ela não foi curada somente, ela foi salva. Então aquela mulher hemorrágica representa a igreja de Cristo, representa a atitude que nós devemos ter. Às vezes mesmo em fraqueza, mesmo com uma multidão entre você e Jesus, um monte de coisa na vida que tem, você tem que focar. E ele não vai parar enquanto você não tocar nele. Ele não vai mandar a multidão se abrir para você passar. Você que vai ter que ir com a sua perseverança e tocar nele. Se você conseguir tocar nele aqui, ó, ter a unção da palavra, verdadeiramente vencer sua carne, vencer os demônios, vencer suas fraquezas, tudo, se alimentando da verdade, porque é só assim que a gente vence. Aí você vai tocar em Jesus e todos os dias tem virtude para você, como teve para aquela mulher. Tem virtude, tem salvação, tem graça, tem força, tem levantamento, todos os dias tem, tá? Então guarda essa palavra no seu coração, tá, gente? Hoje é segunda-feira, amanhã é terça, quarta-feira, se Deus quiser, Ele quer. Em nome de Jesus, 10 horas da noite nós estaremos aqui, tá? Uma boa noite a cada um de vocês. Dona Anaildes, Dona Andréia do Itaim Paulista, né? Um abraço pra senhora, tá? Pra sua mãe, pro seu marido, pra todo mundo aí, tá? Um abração, muito tempo que eu não vejo vocês, tá? Fica com Deus todo o povo aí, Dona Cristina, do Maia, todos, tá? Fiquem na paz e uma boa noite, em o nome de Jesus.